Estamos aqui no meu esconderijo, outra vez. Dessa vez com um convidado aqui made in Polônia. Foi importado da Polônia. O que é que você está fazendo aqui? Férias. Férias. É uma pessoa que fala muito, muitas palavras e tal. Muito eloquente. E a gente veio aqui para falar mais uma vez sobre a polêmica da vez, ou uma das polêmicas da vez, porque são muitas que acontecem sucessivamente, sobre o pôster dos Dead Kennedys, Um dos melhores posts que já vi na minha vida. sim, da turnê deles no Brasil, que é um pôster do Cristiano Soares, que Alagoano. merece ser visto no... Alagoano, nosso vizinho lá do Nordeste. Merece ser visto no YouTube o trabalho dele. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. E ele já fez trabalhos para muitas bandas, então, da cena, assim, do punk, do metal. Tem muita coisa do metal, sobretudo. E creio que metal, assim, meio farofeiro, não sei. Sim, pelo menos pelo que eu vejo nas capas, né? E também já tá envolvido em já ouvi assim uns comentários. Já fui chamado de machista. As ilustrações deles, porque tem umas meninas muito com aquele tipo de corpo, assim, tipo... Eu acho melhor você não entrar nesse assunto. Não, agora, tô dizendo porque realmente aconteceu, né? Sim, Tudo agora sim, parece que tudo tá acontecendo, também, tudo é motivo pra polêmica vi. Mas assim, sem fazer nenhum tipo de juízo do conteúdo do trabalho dele. Apenas da questão técnica, né? É bom. É muito bom, realmente. Mas então, eu não é um digital, muito. assim, que lembra o não digital, assim. Mas é digital. Mas e o que é que você acha que... Qual a sua opinião sobre o que aconteceu lá com os Dead Kennedys? Com os Dead Kennedys, né? Eu acho que, tipo, se o Gelo Biafra ainda fosse o vocalista do Dead Kennedys, seria algo realmente... Mas não ia acontecer, né? Exatamente, não ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, apesar dos outros serem os outros, não é? Eles faziam parte do Dead Kennedys. E mesmo assim, continua sendo chocante, eu acho. Porque eles ainda são os Dead Kennedys. Ok, não está lá o Gelo Biafra, mas eles também fizeram parte do Dead Kennedys, vieram são daquela os três da formação original. Acho né? que sim, acho que sim. Então. Vieram da mesma cena, do mesmo círculo, não é? Tipo, eu acho que mesmo assim é chocante. Pra quem não sabe, porque muita gente que acompanhou essa notícia, essa polêmica, sei lá, provavelmente ouviu falar em Dead Kennedys pela primeira vez. Até muita gente tava falando... Foi uma publicidade do caralho. Por que é que fazem uma polêmica com uma banda insignificante que ninguém conhece? Que, claro, ninguém conhece fora de um contexto, mas dentro de um contexto é uma banda muito importante, né? Exatamente. Se você for ver assim... eu ouço Dead Kennedys, eu conheci Dead Kennedys quando eu tinha 16, 17 anos, talvez, entre 16 e 17. Eu aos 13, tipo, 14. Há 20 anos atrás, praticamente, né? E eles já tinham acabado há muito tempo quando eu conheci. Mas se você for ver, assim, quem acompanhou a história do movimento de punk hardcore, as bandas que tiveram mais influência dentro e fora da cena, tipo, se você pegar Ramones, Sex Pistols, Clash e talvez Dead Kennedys seja a quarta. É provável. Que não teve o impacto comercial que essas tiveram pra fora, mas internamente dentro da cena deve ser a banda... Eu me lembro que era coisa, quando eu tinha 13, 14, era coisa mais extrema, assim, toda a gente falava Dead Kennedys, sei lá o quê. E a gente, como a gente não entendia muito bem de inglês, não entendia um caralho de inglês, nada, zero, a gente só sabia do Dead Kennedys, Kennedys mortos. Né? Depois o vocalista era todo maluco, assim. Aí a gente era uma coisa assim muito bizarra, uma banda bizarra. A voz dele era toda assim, toda de desenho animado. Eu lembro que aí parecia uma coisa assim, ruindade mesmo, assim, maldade pura. Inconsequente, uma coisa, né? Exatamente, tipo, uma coisa extrema mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar de Dead Kennedys foi numa revista, a revista Showbiz, que tinha lá um recortezinho falando que era a banda que o vocalista era contra tudo e contra todos, até contra a própria banda, então era muito radical e por isso foi incompreendido. E não é bem assim, né? Tipo, mas nós tínhamos essa ideia, que era uma banda extrema, já sabíamos que era importante, mas não sabíamos exatamente por quê. Assim. Mas como a gente era adolescente, tipo, quanto mais extremo melhor. Então vou atrás dessa banda. E depois a gente descobre, claro, na época eu não falava inglês, ninguém falava inglês, então não tinha como entender as letras. Não havia internet, havia internet, mas a internet ainda estava dando não dava pra traduzir. A internet não tinha Google Translate, essas coisas, então não dava pra traduzir. Então a gente só imaginava que a banda fosse muito... Tava no ar a ideia de que a banda era uma banda muito radical, digamos, no pior sentido da palavra. Sim, loucura total. Que não é bem assim, que o vocalista sempre foi envolvido em ativismo consciente, assim, até hoje né? Só que, claro,
no Brasil, até hoje, uma banda chega lá dessa forma, com uma polêmica dessa num país polarizado. Aí eu tenho visto comentários até de gente que gosta, assim, da cena mais underground, que fala, mas o punk não é de direita nem de esquerda. Sim, mas também eu acho que acontece com essas bandas, assim, muito icônicas, né? Tipo Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedys. Elas acabam por significar outra coisa. A parte política é eliminada, eu acho, logo. Mas é uma banda que tem um símbolo bonito e Ramones, fez história. Mas Ramones era, de fato, não era uma banda política, né? Até Clash que era, mas não tinha muito impacto. Agora, Dead Kennedys sempre foi conhecido. Sim, tem, mas eu acho que acaba funcionando da mesma maneira. Eu acho que são aquelas bandas de há 30, 40 anos, né? Assim que de repente... Não tem como pensar em Dead Kennedys sem pensar... Evidentemente que não, mas eu acho que, como sendo um símbolo, né? Também acaba por ser... cair mais nessa coisa de é só uma banda, música, é só... E eu acho que mesmo assim muita gente dentro do punk continua a pensar dessa forma também. Não só o pessoal assim, que tá fora, mas conhece Dead Kennedys, porque pronto, é uma daquelas bandas, né? Mas eu acho que mesmo dentro da cena punk também acaba por ser um bocado... mas aqui em Portugal vê-se muito isso. Sim, mas pra quem não conhece, quem não tá dentro da cena, então, Dead Kennedys é tipo uma das bandas mais importantes da história, que influenciou muita coisa dentro e fora desse movimento, mesmo nos movimentos alternativos, de música alternativa, por causa da Alternative Tentacles, né, que é o selo do Jello Biafra. Ele foi candidato a prefeito de São Francisco com 22 anos, e o programa dele era ridicularizando tudo, dizendo que a polícia tinha que usar nariz de palhaço, coisas assim, e ele... Mas é verdade mesmo? Ou era só verdade. Não sei se era bem polícia ou se era empresários, mas ele tinha um programa que era sarcástico e super ácido nesse sentido, mas que foi sempre a marca dele, tanto nas letras, né, quanto nos posicionamentos dele. E ele ficou em terceiro lugar e tal. Aí depois ele foi cotado para ser candidato pelo Partido Verde à presidência da República. Ficou na frente do Noam Chomsky até, né, nas votações internas lá, coisas assim. Então é uma pessoa que é bem conhecida dentro do punk, assim, e no ativismo nos Estados Unidos também, porque é uma pessoa que se posiciona sempre. Então, quem não conhece a história, o Dead Kennedys atual, que aliás existe desde 2001, já são 18 anos, nunca lançou um disco sequer, né? É uma banda que vive dos louros do passado, né? Que não tem nada a ver com o vocalista, com o Jello Biafra, ou Biafra, né? E apenas toca os clássicos do primeiro álbum, sobretudo, que é o Fresh Fruit for Rotten Vegetables, que é o álbum mais icônico, que teve mais impacto, que foi o primeiro de 1980. Ou 79 ou 80? 80, eu acho. A banda formou em 78, 79 e o primeiro álbum é de 80. 80 e 81, não lembro agora, mas... É por aí. Vou deixar na descrição pra ouvir. Já vem aí o pessoal, os nerds todos aí. Não sabe de onde é que sabe, não sabe a cor do vinil, do álbum. Olha, o Paulinho vai te fuder, o Possessos, o Teta, esse pessoal... São personagens do underground português. Eles podem criticar os nossos erros. Não, exatamente. Porque geralmente eles sabem as datas todas, os nomes todos. Mas eles tocam geralmente músicas desse álbum, mas é uma banda que existe pra apenas dentro na questão musical apenas, não é? Tipo, pra fazer turnê, ganhar um dinheirinho e mais nada. Então quando eles chegaram no Brasil, viram aquela polêmica toda, ficaram com medo e se demarcaram do cartaz. Exatamente. E aí o que aconteceu foi... E o cartaz, o autor do cartaz, o Cristiano lá, ele fala numa entrevista que eu vi ontem até, que as referências que ele usou nem são referências diretas ao Bolsonaro e tal, embora seja óbvio que haja ali, né, subentendido e até bem explícito mesmo, mas ele usa referências de próprias músicas da Rumbozo the Clown, né? Que tem um cartaz que ele mostra na entrevista que ele dá lá, que ele fala desse cartaz dos anos 80, que tem um palhaço, o palhaço Bozo, com um símbolo que é tipo um S lá, como se fosse a suástica, mas é um cifrão, que é muito parecido com o que ele usou. Então ele não está realmente também tirando dele da reta. Ele usou mesmo aquelas referências, só que são referências que foram misturadas às referências atuais do contexto brasileiro. Então, eu acho que ficou genial por causa disso. Não só pelo estilo dele, mas pelas referências. Aí o que aconteceu foi que os Ratos de Porão
salvaram o cartaz, Exatamente. né? E agora, pelos vistos, o cartaz está sendo tá usado sendo produzido por um monte de evento, um monte de banda. Exatamente. Só que o autor tá tendo problema por causa dos direitos de autor, né? Que ele cedeu o cartaz para a produtora, então pertence à produtora do concerto. Mas agora já foi, agora o cartaz já foi. pertence a toda a gente, já não há como... Sim. Não é? Mas o álbum... Ratos Porão. acho que foi o baterista do Ratos, o Boca, né? É o Boca? Né? Boca. O primeiro a querer incorporar o cartaz, acho que o João Gozo também fez depois, ou vice-versa, não sei. Mas é um cartaz que tem muito a ver com a capa do disco do Brasil, sim, não é? sim, do disco mais icônico do Ratos do Porão, de 89. E... Acho eu. E como eles estão fazendo a turnê para celebrar os 30 anos, 89, para celebrar os 30 anos do disco, acho que faz todo sentido eles usarem Sim, faz. Aceita como uma luva mesmo. Assim, é o seu álbum favorito do Ratos do Porão? Não, o meu favorito é este. É o meu também. Foi o primeiro... Esse é o Acho que foi o primeiro álbum que eu ouvi do Ratos do Porão. É capaz. De originais, acho que foi o primeiro. Porque eu acho que o primeiro que eu ouvi foi o Só Clássicos. Okay. Que era o Só Clássicos ou Só Clássicos? Acho que é Clássicos. Clássicos. Que é uma coletânea. Esse foi o primeiro que eu comprei. E o primeiro esse foi comprado no ano 2000, uma coisa comprei assim. Comprei em 2000. Né? E a Anarcofobia... Versão... Qual o nome da loja? Freedom, não é? Freedom. A loja do Sergipe. A loja do vocalista de Carne Crua. Como é que é o nome dele mesmo? Silvio. É o Silvio, Silvio, um abraço aí. Também comprei na loja dele em 2000. E esse aqui... Um dos melhores álbuns de punk da história do punk brasileiro. E de que ano é? 93? 94, assim? Acho eu. Agora não tenho certeza, mas acho que 94. Mas esse aqui é a versão portuguesa, né? Em português. Em português, que é raríssimo aqui na Europa. Que é melhor que a versão em inglês. Muito melhor, e é muito raro. Como os outros também. Eu aqui em Portugal só encontrei a versão em inglês. Quem quiser comprar, a gente tá fazendo aqui uma promoção, 1.500 euros. Mas só vale até amanhã, tá? Depois fica mais caro, então... que diz 93, por isso. Novinho, tá quase novinho mesmo. Esse de Carne Crua tá novinho. O de Carne Crua tá novinho. E acredito que esse aqui na Europa... vocês não vão encontrar também. Muito raro, muito difícil. E as referências às bandas estrangeiras, e mesmo as bandas brasileiras que gravam em inglês, eles foram meio que obrigados a gravar alguns álbuns em inglês por causa do contrato deles, né? E tanto é que eles saem em inglês e em português. No Brasil é uma coisa muito complicada porque, até segundo estudos recentes, que foi da British Council no Brasil, que publicou um estudo que tem uns 3 ou 4 anos, mas acho que nada mudou desde então, que apenas 5% dos brasileiros entende inglês e em algum nível, não é? E apenas 1% fala com fluência. Então aí é compreensível. Sim, porque... mas o caso deles, eles queriam atacar o mercado internacional mesmo. Sim, mas eu tô dizendo que eu tô falando a recepção e a forma como as pessoas compreendem as músicas. Sim. Né? Por exemplo, no caso dos Dead Kennedys. No caso dos Dead Kennedys. Se calhar deu uma incompreensão que pode haver também. Sim, a gente pode pegar outros exemplos. O caso recente de Pink Floyd, ou do Roger Waters, né? Que tipo, o cara tá há 50 anos falando sobre antifascismo, não sei o que, aí ele vai tocar no Brasil, aí todo mundo acha que ele tá provocando naquele momento, quando ele está apenas reproduzindo o que ele sempre disse, né? Por quê? Porque ninguém entende as letras, ninguém se preocupa em ouvir as letras por causa desse déficit de compreensão de inglês no Brasil. E a verdade é que também, mesmo que se as pessoas... Hoje em dia temos internet e a tradução em toda parte. Mesmo assim as pessoas não... A música não muda as pessoas. Exatamente. Né? A gente acha que tende a achar que... não, ouça aquilo bem que você vai mudar. Não, mas não é só isso também, porque eu acho que a maioria das pessoas... Pode haver tradução em tudo, mas a maioria das pessoas está mais ligada na música mesmo. A letra é uma coisa secundária, algo que tá ali tipo... Sim. Sabe? A maioria das pessoas realmente não presta atenção nas letras. É possível. A não ser que seja aqueles refrõezinhos assim, tipo... Hey Ho, Let's Go, que é muito fácil, todo mundo canta isso. Se for algo mais complexo, como algumas letras do Pink Floyd podem ser, eu acho que as pessoas simplesmente não, a maioria das pessoas não estão interessadas mesmo. E as Dead Kennedys eram muito... Não estão interessadas em conhecer as letras, muito menos em compreender as letras, assim, algo que Porque, e acho que essa é uma grande crítica que eu, pelo menos, faço, assim, ao punk, que é o simplismo das letras. Quando aquelas são letras muito panfletárias, sabe?
que são muito diretas e você não precisa pensar em nada, tá ali tudo escrito, sabe? Nós temos aqui um excelente exemplo, não é, de letras fabulosas mesmo. Eu acho que das melhores letras que já vi, sério mesmo. Não, punk, sim. De punk brasileiro tem aqui poesia boas. pura mesmo. Mas eu acho que tem... Mas é assim, são panfletárias e são letras muito diretas que a pessoa vai ler aquilo vai concordar, vai discordar automaticamente, Sim, assim, exatamente, de imediato. Mas ninguém vai aprofundar o pensamento ali sobre aquilo, né? Exatamente. Letras mais filosóficas, mais poéticas, como os Pink Floyd, talvez, né? Mas também é difícil alguém se dar esse exercício. Já Dead Kennedys são letras muito sarcásticas, e o que acontece é que muita gente... Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de Dead Kennedys, a pessoa que escreveu a matéria na revista Showbiz, sabe? Ele fala assim... eles tinham letras dizendo que tinha que matar os pobres, sabe? Sim, a própria pessoa que escreveu aquilo não entendeu o sarcasmo da banda, né? Então, sim, mas é burrice também, né? Sim, é burrice, mas imagina um jornalista escrevendo aquilo, que dirá, não é? Alguém que tem contato com aquilo, mas não está preparado para compreender o sarcasmo ali, ou não quer compreender, acha que é o que está escrito ali, é o literal mesmo que deve ser compreendido, né? Então, e no caso do Dead Kennedys, quase tudo é sarcasmo, né? E a banda recente dele, que a gente ia falar aqui, que esqueçam Dead Kennedys, que não vale a pena ouvir Dead Kennedys. Esse Dead Kennedys de agora... Não, vale muito a pena vale a pena ouvir Dead Kennedys, os álbuns antigos, não é? Até 86, quando a banda acabou, vale a pena. E compreender o contexto e compreender o sarcasmo das letras. E que ele não está falando para matar pobre nem nada disso, né? Aquilo é uma ironia. Não, é estúpido, é ridículo, temos que... Tem que explicar isso, né? Mas hoje, o Dead Kennedys que existe hoje, esqueçam, não vale a pena, a banda que já morreu. Vale muito mais a pena ouvir a atual banda do Yellow Biafra, que pra mim é tão boa quanto o Dead Kennedys antigo. Não sei pra você. Mas nunca acompanhei muito. Mas eu gosto muito. Mas é interessante, sim. O The Guantanamo School of Medicine, que é uma banda, claro, já tem mais complexidade, é uma banda que tem ali certas influências também ainda do industrial, né? Nem tanto, um pouco, aliás, em relação a Lard. Lard é que era uma banda totalmente voltada para o industrial, porque foi formada junto com membros do Ministry, né? Que era uma banda também industrial, assim. Mas Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine, que é uma banda que existe, que toca aí em festivais e tal, vale muito a pena, e são as mesmas letras ácidas e sarcásticas e bem engajadas do Yellow Biafra, vale muito mais a pena. E a gente tava falando dessa época em que o Ratos de Porão gravou os álbuns mais crossover e thrash, que muita gente torceu o nariz para isso e tal, e acho que tem dois motivos para isso ter acontecido. O primeiro foi, como eles próprios dizem, acho que é verdade, porque não foram os únicos a se afastar da cena punk no Brasil, que era o ganguismo e a violência sectária que existia no final dos anos 80, né? No meio dos anos Mas olha só, isso no caso do Brasil, específico. Não, no Brasil. Mas se bem que isso também não acontecia nos Estados Unidos, isso, mas não foi o motivo. Acho que no Brasil foi um dos motivos. Eles queriam pegar umas meninas, é verdade que eles falam isso no documentário, né? Depois tem umas meninas bonita no metal, no punk era só violência, todo mundo andando na porrada, isso, aí eles pegaram, no metal não havia isso, só era mais bem comportado, também tinha mais cabeça, pelos vistos. E havia gangues, não é? Cada bairro, cada região ali do São Paulo tinha suas gangues e eles não se davam.